a fotógrafa fine art Daiane de Alencar e ela vai falar sobre fotografia artística. Então, me conta um pouco como é que começou a se interessar por fotografia artística e um pouco da tua carreira e desde quando tu entrou na faculdade, enfim. Eu sou fotógrafa e artista visual há pelo menos 7 anos. Eu sou formada em artes visuais pela Universidade Federal do Piauí. E quando eu entrei na faculdade, eu era apaixonada por ilustração, pintura e desenho. Só que foi na fotografia que eu me encontrei quando eu me imaginei fazendo realidades fantásticas a partir da minha própria imagem. E eu costumo dizer que a fotografia me escolheu, porque no momento ali na faculdade eu precisava me expressar através de imagens que eu não estava conseguindo expressar através da pintura nem da ilustração. Eu enxerguei na fotografia uma possibilidade de criar novas realidades. E só a fotografia artística que abrange tudo isso. Tanto a ideia do completamente surreal até a ideia de uma realidade fantástica. Eu comecei a criar foto performances como estudo, e eu não vou mostrar essas fotos porque são muito feias, mas eu comecei a fazer um estudo através da autoimagem na fotografia e comecei a desenvolver as possibilidades da fotografia no campo acadêmico. E só depois disso que realmente decidi em trabalhar apenas fotografia artística e desenvolver as minhas pesquisas e trabalhos a partir dessa junção entre pintura, desenho e fotografia, tudo junto. Porque a fotografia na arte, ou a arte na fotografia não é uma coisa nova, mas essa ideia de juntar o conhecimento técnico que eu tenho de pintura e ilustração e adicionar a fotografia foi uma coisa assim que foi um encontro de almas, traduzindo assim em termos bem populares. É onde eu me achei, é onde eu crio meus universos imaginários. E se tu puder falar um pouco do teu processo criativo e tipo, como é que tu chega nos resultados que tu espera? Então, quando a gente fala sobre processo criativo, a gente sempre imagina assim um processo que começa começo, meio e fim. Eu sou uma pessoa completamente fora do linear, sabe? Apesar do meu trabalho ele ter algumas características que se repetem, mas como eu tenho várias linhas de trabalho, eu tenho várias maneiras de criar. São os meus gatilhos de criatividade, são caminhos que eu encontrei. Algumas coisas que despertam, no meu dia a dia, me despertam a vontade de fazer uma foto, a vontade de criar uma imagem, que foram observados durante todo esse meu processo. Pode ser uma pintura, pode ser um filme, mas de maneira geral, eu sou uma pessoa muito sensorial. Eu espero ver, fazer ou viver alguma coisa que eu sinta algum sentimento positivo ou negativo, e a partir dali eu crio. Sim, a maioria das pessoas, elas, quando a gente está falando de criatividade, na real, a maioria das pessoas tem essa coisa assim, tipo, eu preciso sentir para poder criar, eu preciso estar inspirado. E na real, tipo, isso é uma coisa que eu li algumas coisas sobre isso, né? Que isso é uma coisa que condiciona. Acaba condicionando para chegar em certos momentos da tua vida, assim, tipo, agora eu vou criar. Não sei se dá pra dizer assim. Eu não acredito muito naquela ideia da inspiração geradora. É um processo de autoconhecimento muito grande nesse período. Tipo assim, quando eu sinto vontade de fazer uma coisa mais clássica, eu pego livros de pinturas clássicas. Eu tenho períodos históricos favoritinhos meus, tipo barroco, neoclássico, e eu tenho livros específicos sobre isso. E daí eu fico lá folheando só para abastecer a minha cabeça com ideias que venham daquele período. Mas não é só isso que me despertam sensações, que me despertam inspirações. Como eu disse, eu sou uma pessoa muito sensorial. Alguns cheiros, por exemplo, me despertam vontades de fazer fotografias
E isso é muito bizarro, porque as pessoas geralmente não prestam atenção nisso. Quando eu quero fazer uma coisa mais pegada ao meu subconsciente, à minha infância, às minhas raízes, eu preparo um chazinho de canela, eu preparo um bolo que a minha avó fazia, porque aqueles sabores, aqueles cheiros me lembram muito do que eu vivi no passado. Eu entrava na cozinha da minha tia-avó e tinha um cheiro de canela muito forte, que ela tirava e deixava penduradinho assim na cozinha. E eu tenho certeza absoluta que aquele cheiro vai me transportar imediatamente para aquele período da minha história. E assim, eu vou conseguir acessar essas memórias com facilidade maior. Quando eu quero uma coisa mais dramática, mais pegada no terror, mais pesada, aí eu já me abasteço de outras fontes, como cinema expressionista, uma literatura mais soturna, tá certo essa palavra, soturna, algo que seja mais pesado. Então, assim, não é uma coisa só. Eu assisto o filme e vou fazer foto. Eu meio que, eu tô com vontade de fazer uma coisa voltada para isso. Tipo, eu tô com vontade de fazer uma história sobre, sei lá, uma menina que veio do interior, que é o meu caso, né? Então eu vou acessar as minhas próprias memórias para desenvolver esse projeto. Sim, até tem pessoas que têm a necessidade de sair de casa e dar uma caminhada e ver árvore, cachorro, as pessoas na rua para poder criar ou começar a ter um pouco mais de inspiração, entre aspas, porque o fato de tu sair, ver coisas, sentir coisas, te dá esse pouco de inspiração que às vezes ficar trancado no quarto olhando referência não te dá. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que, assim, se você é uma pessoa que tem dificuldade de achar um processo de criação, eu indico a pessoa fazer engenharia reversa. Olhar os trabalhos que mais gostou e pensar assim, tipo, o que eu estava fazendo nesse dia para me dar esse estalo? O que me inspirou nesse dia que eu fiz essa foto? O que me inspirou nesse dia que eu fiz esse desenho? E foi acessando as minhas próprias fotos que eu notei vários gatilhos de criatividade e eu fui classificando eles. Eu sou um pouco metódica em relação a isso. Então, tipo, por exemplo, eu tenho o meu primeiro trabalho grande, se chama Histórias Flutuantes. E ele foi feito num período que eu estava tentando me reencontrar. Eu fui à minha cidade natal, fazia muito tempo que eu não ia lá, fazia uns 4 anos que eu não ia lá. E eu fui fuçar a minha história. Eu fui na casa dos meus avós, eu peguei foto e tal. E eu escaneei todas as fotos, eu tirei foto da casa da minha avó toda, tirei foto da fachada, tirei foto das casas mais importantes da rua, das ruas que eu andava quando eu era criança. E eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer com aquilo ali. Eu só fotografei e pensei, um dia eu vou usar, deixei aqui. Quando cheguei no processo, que assim, eu tinha fotografado umas 3, 4 cidades, eu pensei, o que eu vou fazer com isso? Porque eu senti um vazio enorme naquele período, assim. Eu não era teresinense, porque eu fui criada metade da minha vida tinha sido na minha cidade natal, e a outra metade em Teresina, que é onde eu morava. E eu tava sentindo aquele vazio, do tipo assim, eu tinha 24 anos na época, dos meus primeiros 12 anos tinha sido lá, na primeira cidade, e os meus segundos 12 anos tinha sido em Teresina. E eu não me sentia nem teresinense, nem piononense. E eu criei em cima daquilo ali, daquele sentimento. De andar pela rua e não me sentir em casa. E eu comecei a criar uma cidade só minha. Aí essa exposição inteira são fotos de situações importantes, tipo casa, hospital, igreja, e várias imagens de pessoas projetadas nessas edificações. E essas pessoas, elas não têm rosto. É como se eu quisesse dar uma história nova para essas pessoas. Em algum momento da minha vida, elas poderiam ou não ter cruzado comigo. Mas a partir do momento que eu atribuí o significado para elas se tornaram parte da minha família, da minha cidade imaginária.
Então, esse processo criativo, ele é muito intenso. Não acontece, tipo, muitas vezes na tua vida, a não ser que você realmente force, viaje, se magoe às vezes, porque é um processo um pouco doloroso. É um processo de permissão. Você tem que se permitir. Mas nem sempre você precisa passar por esse processo tão doloroso. Às vezes você só quer criar uma coisa aqui e acolá. Então eu fui acessar os outros métodos de inspiração que eu tive no meio desse processo. Tipo, assisti um filme que me despertou uma coisa muito boa, fui lá e fotografei. Que tipo de filme era esse? Quais eram as cores do filme? Quem foi que fez? Eu fui me estudando. Eu não precisei viver uma experiência dolorosa novamente para criar uma coisa legal. Mas eu percebi assim que eu tenho duas linhas chaves bem fortes. Uma que vem do estudo da pintura e outra que é completamente autobiográfica. Que ela é um estudo aprofundado da história da fotografia na minha família. O significado da fotografia que foi atribuído para mim, para os meus avós, para os meus pais, e o que ela significa no meu meio. E através dessas fotografias de família, de amigos, às vezes da família dos amigos, que eu considero família, eu vou estudando essas fotos e e vendo hábitos, vendo significados, e essas fotos elas me inspiram, elas alimentam a minha inspiração. Que nem quando a gente estava comentando sobre sair de casa, ou que nem tu comentou sobre tomar um chá ou uma coisa, café, aromas, enfim. Não necessariamente precisa ter isso também. Porque, tipo, que nem estava comentando, processo é uma coisa bem complicada. Cada um tem o seu tipo de processo. Tu, especificamente, tem esse tipo de processo. Tem pessoas que só conseguem trabalhar, senta na frente do computador, pega um monte de referência e trabalha, baixa a cabeça e faz. Enfim, cada um tem o seu tipo de processo. Tem pessoas que tipo, enrolam, mas aí chega no final do processo, que isso faz parte do processo, essa procrastinação inicial, ela faz parte do processo, porque até tu entrar dentro do trabalho e pensar, é isso que eu vou fazer. Então, quando a pessoa ela se permite abrir sua caixinha, assim, agora eu vou acessar o meu imaginário de inspiração e é isso aí. Então, eu acredito que cada um define o seu processo de uma maneira e daí a partir disso, tu cria ele, né, no caso. E ainda falando sobre processos, qual a tua dica para quem está começando na área de fotografia artística? A área de fotografia artística ela é muito ampla. Eu super indico, assim, para a pessoa experimentar processos de outras pessoas. Tem artistas que usam um sistema de roteiro, que eles desenham e roteirizam todo a foto que eles vão fazer. Tem artistas que escrevem sobre, tipo, como se fosse um diário, e depois fotografam em cima daquele sentimento. Tem artistas que pegam referências e desenvolvem um projeto em cima daquelas referências. Então, assim, como eu disse anteriormente, o processo criativo, ele não é linear e ele é diferente para todo mundo, mas você só vai conseguir achar o teu se você experimentar de várias outras pessoas. Mesmo existindo várias pessoas que deem soluções para sua vida, receita de bolo para como se inspirar, como fazer isso e aquilo, infelizmente você só vai conseguir se você achar o teu processo criativo, porque o que funciona para mim talvez não funcione para ti. Indico estudar artistas que também utilizam da fotografia para fazer arte, porque também tem isso. A fotografia, como ela é um meio de multifunções, às vezes as pessoas se perdem, e sair um pouco do raso e se aprofundar mais na linguagem. Tipo, a fotografia enquanto expressão ela é muito profunda, ela é muito complexa a princípio. Isso não quer dizer que ela é complicada, isso quer dizer que ela tem vários caminhos. E tipo, isso inspirando em outras pessoas até achar o teu próprio processo.
em resumo. Sim, e eu acho que acredito que na ilustração também seja assim. Tu vai buscar o teu processo e acaba achando o teu próprio estilo. Tem muita gente que comenta, como é que eu acho o meu estilo? O teu estilo tu só vai saber depois que tu testar vários e chegar num que tu goste ou se identifique ou fique feliz fazendo. Porque o mais importante é tu ficar feliz fazendo o teu trabalho. Tu chegar no final do dia e trabalhar um monte para depois ficar infeliz não é uma boa coisa, não. E também faz parte do processo isso. Vamos colocar na tela quantas vezes a gente fala processo. Pim, pim, pim. Assim, eu tinha uma professora que ela dizia assim: primeiro você tem que aprender a construir para depois desconstruir. Porque eu sempre fui uma desenhista um pouco rebelde. Eu não conseguia fazer muito bem anatomia, sabe? A anatomia pra mim é um negócio assim que, meu Deus, né? Sabe? Anatomia pra mim foi um desafio muito grande. Desenho de modelo vivo, anatomia, isso na faculdade, assim, eu ficava, meu Deus. E ela sempre falava a mesma coisa. Você só vai conseguir desconstruir a imagem que você quer fazer se você aprender a construir ela. Se você aprende a fazer muito bem o desenho anatômico, você vai saber fazer muito bem um desenho fora do padrão. Claro que isso não é regra. Ela tomava isso principalmente para mim, que eu era uma pessoa muito teimosa. Eu só aprendi a desconstruir a imagem quando eu aprendi a construir uma imagem como eu queria. Quando eu tirei uma foto, falei, é isso. A iluminação que eu quero, a pose que eu quero, o jeito que eu quero, eu só quero dar o tapa final no Photoshop e quero terminar de fazer aquela coisa fantástica que eu quero. E é muito legal, sabe? Tem que existir uma palavra em português para isso, sabe? para esse sentimento que vem quando você termina o trabalho, você fala assim, consegui. Não tem, a gente tem que inventar uma palavra. Eita, porra! Eita, porra, isso é da definição do tipo assim, eita, sabe? Eita, é a definição desse sentimento. Você tem que insistir até conseguir esse eita. Ainda tem processo, porque eu sou muito crítica com a minha arte, então, tipo, qualquer coisa, ainda não, tipo, posso gostar, 10 minutos depois, ainda não, mas eu te A gente chega uma hora, a gente chega, assim, por isso que a gente, mas assim, artista é aquele tipo de pessoa que é eternamente insatisfeito. Quando conseguiu o sentimento do eita porra naquela coisa que tava conseguindo, a pessoa aumenta o desafio. Agora com a nossa quarentena, e a gente tá bastante em casa, e vários fotógrafos que eu conheço simplesmente pararam suas atividades e estão fazendo, ressurgindo seus trabalhos antigos, fazendo riff online, todo mundo se vira do jeito que pode. Quais os teus planos agora para o futuro? Assim, com o corona, eu tive que interromper vários projetos. Eu tava com um ateliê de imagem aqui em Porto Alegre, que tava bem legal o trabalho. Ele ainda existe, mas ele tá com as atividades paradas, que é o ateliê Libelle. E eu comecei a voltar para a fase de planejamento para ressignificar o meu processo, o meu trabalho. Tô partindo para a ideia do vídeo, para levar a parte de educação para a internet, fazendo um canal contigo, fazendo um canal sobre fotografia artística e estudando outras maneiras de levar esse tipo de conhecimento de uma forma democrática para as pessoas e, ao mesmo tempo, alimentar a minha base de clientes, minha base de alunos, porque quando se fala em fotografia artística, as pessoas acham, tipo assim, artistas por aí, em exposições e vernissagens e tal. É que eu parei para refletir também nesse corona, porque o mercado da arte, ele se retroalimenta. Se o artista vende alguma coisa, ele compra coisas de outros artistas. E o corona, ele forçou essa parada. Mas também é uma maneira de ressignificar a arte.
não é a primeira vez que a gente passa por um momento histórico tenso. E todos esses momentos, a gente que eu falo, os artistas, nós tivemos que ressignificar a arte e falar sobre a nossa realidade através dos meios que a gente tem. E também a arte nunca foi tão importante assim, para nossa sociedade como está sendo agora. A pessoa fala assim, eu não preciso de arte. Tá, meu, e quando tu fica ali assistindo Netflix, quando tu tá fazendo alguma coisa com teus filhos, assim, mexendo num caderninho de desenho, qualquer coisa que tenha a ver com arte. Eu acho que a arte sempre foi muito importante na vida de todo mundo, principalmente nos momentos de crise. Quando tinha peste negra, tinha artistas criando em cima disso, pintando para retratar, fazendo iluminuras para falar a respeito. Quando não tinha entretenimento, tinha teatro, tinha o pão e circo, a arte, ela sempre esteve presente. Deve existir alguma explicação para o universo, para o ser humano ser o único animal que sabe fazer arte. Quando não existia TV, tinha arte rupestre. Então, a arte, ela sempre foi importante. E como ela é meio que, não vou dizer que involuntária, mas ela é inerente ao ser humano, ela se tornou meio que uma simbiose do nosso dia a dia. Ela se tornou tão intrínseca no nosso dia a dia que a gente não consegue perceber onde é que ela está. Antes as pessoas se dirigiam a um lugar para escutar uma pessoa contando uma história, um bardo tocando seu alaúde e cantando uma história, ou alguém que se reunia num determinado momento do dia para contar histórias ou cantar, ou quando as pessoas estavam trabalhando nas fábricas, elas cantavam juntas para tornar o trabalho, não vou dizer mais fácil, mas tornar o trabalho menos doloroso. Então, a arte, ela sempre esteve ali, só que a gente tinha uns momentos para isso. E agora, tipo, você liga o celular, você vê uma propaganda bonita. Você tira foto o tempo todo. Você escuta música o tempo todo. Você tem a TV, que querendo ou não, é uma coisa que ela é muito montada, ela é criada para isso. Ela é um tipo de arte também. Então, a arte, ela tá o tempo todo dentro da nossa vida e a gente não consegue perceber que arte é tão importante. Tira a TV, tira o celular, tira a música de uma pessoa, assim, no momento de Covid, deixa ela trancadinha em casa. Tira livro também, que livro também é uma forma de arte. Essa pessoa vai enlouquecer. A gente se alfabetiza através da arte, a gente aprende a estudar através da arte. É muito mais fácil você aprender o alfabeto associando figuras desenhadas a letras, mas as pessoas, elas não conseguem notar isso. Sempre dizem, né? A gente só dá valor para depois que perde. O que tu entende como fotografia artística? Qual é o conceito disso, na real? Na visão da Daiane. Na visão da Daiane? Ai, meu Deus. Tá. A fotografia artística, ela se encaixa num conceito muito peculiar, assim. Em resumãozaço, assim, é uma fotografia utilizada como linguagem artística. Ela é utilizada para expressar uma forma de arte. Ela mais aprofundada, ela tem inúmeros significados. É um pouco complicado dizer, mas é uma fotografia que tem uma expressão artística. Ela tem a intenção de ser arte. Quando a gente fala sobre isso, as pessoas ficam meio confusas a princípio. Mas na arte contemporânea, a gente não fala assim, isso é arte, isso não é arte. A gente fala quando isso pode ser arte. Que é o que a gente propõe. É quando a tua fotografia vai poder virar arte, quando ela vai ter um significado, quando ela vai ter um conceito. Eu achei que tu chegava num lugar e falava assim, bullshit, 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 bullshit. Bullshit. Não, é que assim, a fotografia, ela se encaixa no movimento contemporâneo porque ela é difícil em relação à leitura, se você vai com esse olhar do tipo, é bonito, é feio, é bonito, é feio, é bonito, é feio. Ou bullshit. Porque ela precisa que você pare e pense. A arte contemporânea, ela tem essa dificuldade de chegar nas pessoas, porque a gente tá assim, ó,
rápido. A leitura de um outdoor tem que ser feita em 3 segundos. A fotografia artística, a arte contemporânea, ela precisa de uma contemplação. E ela não tem o significado, tipo assim, essa foto foi tirada para mostrar, sei lá, os indivíduos X. Ela vai ter um significado diferente para cada pessoa. E isso é muito importante, que o artista entenda, que o espectador entenda também, que as linguagens contemporâneas, elas mudam de significados completamente. Tipo, as pessoas que vão olhar as minhas fotos que estão lá atrás do Histórias Flutuantes, algumas vão dizer assim, meu Deus, isso é assustador. Outras falam, meu Deus, isso é encantador. Então, toda interpretação é válida. Essa abertura da fotografia artística, da arte contemporânea também, ela é fantástica, porque ela é cheia de significado, ela é cheia de contextos diferentes, de aberturas diferentes. Mas a pessoa tem que se permitir a se envolver com a arte. Até porque a arte em si, ela toca as pessoas de maneiras diferentes. Eu acho que para a pessoa que quer fazer uma fotografia artística ou que quer enfrentar esse mercado, que gosta desse tipo de arte, tanto na ilustração, a ilustração mais conceitual, uma coisa mais conceitual, essas pessoas elas têm que entender que o público é seleto, mas ao mesmo tempo é bom, porque essas pessoas são pessoas difíceis. Geralmente as pessoas que eu falo pessoas difíceis não são pessoas que são complicadas ou chatas, etc. São pessoas que não se deixam levar pela superficialidade. Elas não gostam de uma coisa fácil de ler. Tipo assim, você vai numa exposição que o nome da exposição é Solidão. E daí são várias fotos de uma pessoa num canto da sala assim. E daí a pessoa vai olhar e vai falar exatamente bullshit, bullshit, bullshit. Porque, tipo assim, é muito literal. Vai falar sobre solidão com a pessoa ali, sentadinha no canto, e não sei o quê. Entendeu? Esse tipo de fotografia, que é da pessoinha no canto, ela poderia ter um significado imenso, tipo assim, sei lá, um sentimento mais complexo como Nós sozinhos no universo. vazio existencial. Existência. E daí, tipo, a existência... Bota aqui, ó. Pá! Existência. Aliens. E daí a existência ser ao mesmo tempo cheio de gente e você sozinho, entendeu? Aí já dá um contexto, aí a pessoa já vai falar, porra, realmente a existência está se tornando isso. Esse tipo de público que consome esse tipo de arte é um público difícil. É provavelmente que as pessoas que vão assistir esse vídeo, elas entendem bastante sobre ilustração. Então, essas pessoas elas vão entender quando eu falo sobre... se eu der um briefing para vocês, eu falar, Nick, eu tô fazendo estou escrevendo um quadrinho, eu quero que você faça o conceito do meu personagem. O meu personagem se chama João, ele é sei lá, um serial killer, mas ao mesmo tempo ele é um bom moço. Daí ele plantou um pé de feijão. E ele plantou um pé de feijão e, na verdade, nasceram dólares no pé de feijão dele. E tu falou que ele é um serial killer, então, tipo, ele matou um cara lá porque ele tá... Não? Tá, parei. Não, é tipo assim, aí eu dei esse briefing, né? Tipo, quero o meu personagem chamado Joel, ele é um serial killer e ele plantou um pé de feijão. E daí tu me entrega um nerdzinho, assim, que eu falei que ele é bom moço, né? Tu me entrega um carinha todo vestido de gravatinha, nerdzinho, com uma faquinha na mão e um pezinho de feijão, assim, ali. Tipo, é muito literal, sabe? É uma arte conceitual do meu projeto muito literal. Então, de repente, se você fizesse o João tomando um café e ao mesmo tempo ter uma árvore aqui atrás e ali debaixo da mesa tem uma pessoa morta, isso é muito mais interessante do meu João do que um Joãozinho com a faquinha e um pezinho de feijão ali na frente.
Sim, eu li em algum lugar que dizia assim que o mais interessante de uma concept art é que ela tem que contar uma história. Quando tu conseguir deixar o teu desenho estático contando uma história, chegou no teu ápice. Então, é aí que eu quero chegar. Exatamente. Então, assim, para tu conseguir todo esse contexto, você tem que pensar de uma maneira difícil. De uma maneira, tipo, esse desenho tem que me convencer. E é isso que a gente pensa sobre a construção de uma imagem, que ela tende a construir uma narrativa. Se o teu desenho de tua concept art, é assim que fala, ela tem que convencer alguém sobre você vai vender a minha história através de uma imagem, você tem que pensar de uma maneira complexa. É isso que eu quero dizer para as pessoas. É que se você quer entrar nesse ramo da fotografia, esse ramo da ilustração, você tem que pensar de uma maneira um pouco mais complexa, entender que as pessoas que também vão consumir essa tua arte são pessoas mais complexas também. E você tem que achar essas pessoas. Essa é a parte difícil da coisa. O restante é fácil. Se você é uma pessoa chata... Não, brincadeira. Se você é uma pessoa difícil, você vai conseguir fazer esse tipo de arte. Em resumo. O Drink and Drops tá aí, estamos unindo pessoas. Unindo pessoas difíceis. Unindo pessoas complexas. Isso vai ser o novo slogan. Só que não. Unindo pessoas complexas. Aliens. Então tá, muito obrigada pelo papo. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fim da missão.